Olá, é um prazer tê-los aqui acompanhando a apresentação do meu trabalho intitulado Construção Colaborativa de um Modelo de Autoavaliação em uma Turma Online de Pós-Graduação. Considerando a relevância do trabalho colaborativo e da autoavaliação como parte integrante do processo avaliativo, a fim de tornar o aprendiz cada vez mais reflexivo, responsável e consciente de sua própria construção de conhecimento, este trabalho pretende apresentar a experiência vivenciada numa turma de pós-graduação online, na construção colaborativa de um roteiro de autoavaliação, a partir de Palloff Prati, Nunes e Vilarinho, Engstrom e Damiani. Os alunos participaram ativamente da atividade, por meio do fórum de discussão, e ao final foi apresentado um roteiro de autoavaliação, construído colaborativamente, a ser respondido pelos alunos na conclusão da disciplina. A metodologia adotada foi a pesquisa qualitativa, cujo corpus constituiu-se pelas postagens no fórum de discussão do ambiente virtual de aprendizagem, utilizado na disciplina online do curso. A experiência mostrou-se bastante positiva, proporcionando reflexões enriquecedoras em torno dos aspectos envolvidos no processo de autoavaliação, bem como da construção de conhecimento como um todo. A autoavaliação tem sido um tema constante nas discussões sobre a avaliação, em tempos em que se tem valorizado aspectos como a reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem. De acordo com Palloff Prati, autoavaliação reflete a participação ativa, responsável e consciente sobre a trajetória que leva à construção de conhecimento. Segundo Wong, a autoavaliação envolve os estudantes numa reflexão intencional sobre o que eles estão aprendendo e como eles estão aprendendo. Para Sobrinho, a avaliação é de um sobre o outro, mas deve ser, sobretudo, uma interrogação de cada um sobre si mesmo, em face do outro, na situação concreta de interrogação sobre os significados das práticas sociais. Silva ressalta que a autoavaliação é a forma que o aluno tem de interpretar o seu próprio desempenho, tanto em relação às suas atitudes e habilidades, como em relação ao seu desenvolvimento intelectual. Ou seja, são procedimentos pelos quais os próprios aprendizes avaliam suas habilidades de linguagem e de conhecimento. Para Cortellazzo, a autoavaliação desempenha papel fundamental para que o aluno se conscientize da sua situação e busque caminhos para o aprendizado, ao invés de ficar apenas à espera da reprovação. Além da autoavaliação, em nossa prática em educação à distância, temos experienciado o papel relevante do trabalho colaborativo na construção do conhecimento. Por que trabalhar colaborativamente? Cortellazzo destaca interação e colaboração como elementos-chave na educação à distância, enfatizando que tais elementos não nascem com a educação à distância, mas podem ser potencializados por meio de seus recursos e as redes que podem se desenvolver a partir deles, num ambiente virtual de aprendizagem colaborativa. Para Damiani, o trabalho colaborativo possibilita, além disso, o resgate de valores como o compartilhamento e a solidariedade, que se foram perdendo ao longo do caminho trilhado por nossa sociedade, extremamente competitiva e individualista. O conceito de aprendizagem expansiva de Engstrom tem como uma de suas raízes o conceito da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, e reforça a ideia de que a atividade coletiva possibilita aos aprendizes a consolidação de conceitos e a construção de objetos. A sequência das ações de aprendizagem em um ciclo de aprendizagem expansiva
começa com o questionamento, depois a análise, depois o modelo da nova solução, em seguida o exame e o teste do novo modelo, a implementação do novo modelo, depois a reflexão sobre o processo, depois a consolidação e a generalização da nova prática e, por fim, a prática na sociedade. Mas por que é tão importante trabalhar colaborativamente? Trabalhando de forma colaborativa, o aluno expande a sua visão sobre um determinado conteúdo estudado, refletindo sobre o que ele está aprendendo e cotejando tal aprendizado com os de seus colegas. A oportunidade de discutir com seus pares oferece ao aluno condições de refletir e avaliar a sua própria trajetória de construção de aprendizado. Agora vamos falar sobre a nossa experiência numa turma de educação à distância. Considerando-se a relevância da autoavaliação no processo avaliativo, tal temática fazia parte do conteúdo da disciplina de avaliação em educação à distância, oferecida para uma turma composta de 11 alunos no segundo semestre de 2015 em um curso de pós-graduação online em uma universidade privada de São Paulo. Como os alunos demonstraram bastante interesse pelo tema, decidimos propor um fórum de discussão que falasse exclusivamente sobre autoavaliação e no qual discutiríamos quais seriam os aspectos mais importantes para uma autoavaliação a ser aplicada em nossa turma. Neste fórum criado, os alunos tinham liberdade para criar novos tópicos. Assim, dentre as atividades ao longo da disciplina, sugeriu-se o desenvolvimento de um formulário de autoavaliação a ser respondido pelos alunos no final do percurso. O objetivo da atividade proposta era que os alunos pudessem participar colaborativamente da construção de um roteiro de autoavaliação, que os levasse a refletir a esse respeito e que pudesse incentivar a adoção de tal estratégia avaliativa em sua prática docente. Dessa forma, com a mediação da professora, que no caso era eu, os alunos foram trabalhando de maneira colaborativa, debatendo questões e propondo itens até chegarem a um roteiro propositadamente breve e simples, que pudesse ser respondido rapidamente, considerando-se a agenda apertada e o pouco tempo disponível que os alunos normalmente possuem ao final do semestre. Portanto, esse trabalho pretende refletir sobre a importância do trabalho colaborativo para a reflexão e a construção de conhecimento, de maneira a atuar como agente transformador da prática docente, na busca do aprimoramento da mesma, no que diz respeito à adoção da autoavaliação como mais um importante instrumento avaliativo. Devido à recorrência do tema autoavaliação nas discussões desenvolvidas nas atividades propostas na disciplina de autoavaliação de avaliação em EAD, decidimos criar um fórum específico para esse tema, com a proposta da criação de um roteiro produzido pela turma, a partir da seguinte abordagem. A autoavaliação pode apresentar aspectos distintos de acordo com a formação, o histórico de vida ou mesmo as características pessoais de cada indivíduo. Trata-se de uma oportunidade de metacognição por meio da reflexão sobre sua própria trajetória cognitiva e da conscientização sobre sua responsabilidade e sua ação nesse processo. Daí a complexidade de se adotar esse recurso. É importante que sejam apresentadas diretrizes claras e que seja desenvolvido um roteiro específico para cada situação em que se pretende propor a autoavaliação. Uma aluna trouxe à discussão itens de uma autoavaliação adotada pela instituição onde ela trabalha, ressaltando que a lista poderia ser melhorada, levando-se em conta variáveis como o perfil dos alunos, duração da disciplina, metodologia do curso, etc. Vocês podem ver essa lista que a aluna apresentou aí, na qual consta assiduidade, pontualidade, autonomia, envolvimento, colaboração e alguns outros itens gerais.
Entretanto, como a proposta era criarmos um modelo autoavaliativo a várias mãos, embora o modelo apresentado pela aluna fosse bastante completo, o modelo desta aluna veio somar-se às propostas dos demais alunos da turma. Uma aluna destacou a importância de falarmos em roteiro e não em critérios para a autoavaliação, considerando que o termo critério nos remete à mensuração e objetividade, que nem sempre se relacionam a esse tipo de avaliação. Ela cita a proposta de Nunes e Vilarinho, que vocês podem ver aí, a fim de que sejam explorados os processos cognitivos e as relações sociais. Para a reflexão sobre o produto e o resultado, uma aluna menciona questões lançadas por Palloff e Pratt. A proposta dessa aluna apresentou questões norteadoras, como um roteiro de reflexão mais subjetivo ou uma guia de respostas a fim de que se pudesse chegar a uma rubrica, com critérios e escalas mais objetivos, de acordo com o direcionamento da discussão até o momento. Algumas dessas perguntas serviram como descritores para os aspectos mencionados nos esquemas propostos pelas alunas posteriormente. Outra aluna inicia um tópico acrescentando que a autoavaliação é um mecanismo muito bom para o aluno refletir sobre a sua postura dentro de um curso. Preocupada com a produção de um roteiro que não se prolongue demais, ela destacou algumas questões citadas por uma colega anteriormente, considerando-as fundamentais e propondo uma reformulação delas. A professora mediadora, que no caso era eu, sugere uma régua com elementos como ótimo, bom, regular e insuficiente. Outra aluna salienta que esses elementos da régua podem ser muito subjetivos e trazer como resultado uma autoavaliação na qual os alunos não consigam mensurar de maneira clara o seu desempenho. Ela sugere uma escala de 0 a 100 como forma de buscar mais precisão nos resultados. Um aluno concorda com a régua, lembrando que ela é usada na avaliação dos professores, realizada pelos alunos na universidade onde eles estudam, enfatizando a necessidade de uma rubrica bem definida. Essa é a primeira versão do modelo avaliativo criado pelos alunos. A simplicidade do modelo postado por uma das alunas e seu toque pouco formal foram considerados interessantes por um aluno que sugeriu algumas mudanças na estrutura, como, por exemplo, 5 colunas, considerando que o sistema base 10 se adequaria melhor para quantificar os dados e, dessa forma, o aluno se sentiria mais familiarizado ao responder. A sua sugestão para a régua de conceitos é ótimo, bom, regular, insatisfatório e ruim. Ele considera positivo o formulário não adotar a primeira pessoa do verbo, ainda que se trate de uma autoavaliação, e também sugere que a última questão seja alterada para qual será o impacto do conhecimento adquirido em sua vida profissional, no intuito de manter o padrão. Um aluno faz uma reflexão interessante. Ele comenta assim: isso me lembrou muito a escola em que eu estudei, o ensino médio, onde o sistema de notas da prova era dividido em apenas 3 opções: muito, bom, bom e insatisfatório. No caso, isso na verdade é uma boa forma de medir, já que a nota 1 valia de 6 para baixo e não conseguíamos diferenciar no boletim quem tirou 6 e quem tirou 2, por exemplo. Então, eu diria para vocês o seguinte, que a gente observa nesse depoimento de um aluno que ele toma como base a sua experiência vivida para, a partir dela, construir algo melhor, lembrando-nos a teoria de aprendizagem significativa de Ausubel, na qual ancora-se o novo conhecimento naquele previamente adquirido. Esta é a última versão do modelo avaliativo proposto pelos alunos. Uma aluna elogiou o trabalho da colega, que publicou o formulário, mas expressou a sua angústia, questionando até que ponto uma autoavaliação tão sintetizada cumpriria o seu propósito, que é de gerar aprendizado ou reflexão no indivíduo.
Segundo ela, a maioria das pessoas a preencheriam apenas por formalização. Ela concorda que o formulário deve ser breve, devido ao pouco tempo que as pessoas têm disponível, mas talvez pudéssemos buscar uma solução mais interativa, tipo vídeo ou mesmo uma autoavaliação gamificada. Outra aluna afirmou compartilhar da angústia da colega, considerando o caráter bem objetivo do formulário, mas acreditando que esse tipo de avaliação se faria eficaz em um grupo que mostrasse maturidade em seu percurso de aprendizagem. Para grupos que não apresentam esse tipo de maturidade, talvez perguntas mais específicas proporcionariam um melhor direcionamento. Bom, com relação aos resultados observados, podemos dizer que o objetivo da atividade proposta, que era produzir um formulário de autoavaliação de forma colaborativa, foi cumprido. O que se pretendia com essa atividade era criar um espaço para que as discussões sobre autoavaliação pudessem ser expandidas, já que o grupo demonstrou especial interesse pelo tema conforme o conteúdo da disciplina foi sendo explorado. Além disso, o desenvolvimento de uma atividade colaborativa com o objetivo de um produto final mostrou-se bem-sucedido, na medida em que proporcionam reflexão que resulta em maior construção de conhecimento do que a atividade individual. No caso do tema de autoavaliação aqui proposto, o maior ganho observado foi o processo autoavaliativo informal, que muitos alunos demonstraram estar vivenciando pelo simples fato de estarem refletindo e discutindo aspectos envolvidos no tema na medida em que o formulário autoavaliativo era construído. Ainda que o formulário final seja um tanto simples, dadas as circunstâncias e o perfil da turma a quem a autoavaliação destinava-se, o resultado obtido manteve-se dentro do que era desejado, já que a turma estava no final do semestre, com pouca disponibilidade de tempo e essa atividade nem mesmo havia sido prevista no plano de ensino. Tratam-se de reflexões baseadas no comportamento da turma ao longo do curso, no que diz respeito tanto à participação nas atividades propostas, como na forma de interação que se desenvolveu. São questões que ficam como sugestões para o desenvolvimento de futuros trabalhos, já que tangenciam o tema estudado aqui, pois são inúmeros os fatos que influenciam a forma como os alunos interagem entre si, com o conteúdo, com o professor e com o ambiente de aprendizagem. Um ano após a oferta da disciplina, os alunos foram contatados virtualmente a respeito do uso dos conhecimentos construídos a partir da experiência vivida nas discussões a respeito de autoavaliação. Dos 12 alunos participantes da turma, 5 responderam. Os depoimentos desses 5 alunos são apresentados aqui para vocês, brevemente. 2 alunas afirmam não ter condições para aplicar a autoavaliação, em decorrência da estrutura das instituições onde elas trabalham. Por vezes, a rigidez da estrutura educacional costuma tornar difícil a implementação de novas ideias. Modelos engessados que mantêm a mesma forma antiga de trabalhar por simples comodidade ou por receio de desperdiçar tempo e dinheiro com projetos que nem sempre trazem bons resultados. Além disso, alterar um plano de ensino pode estar atrelado a outras esferas, que podem variar de acordo com a estrutura hierárquica de cada instituição. Vocês poderão ver os depoimentos nas palavras dos alunos no artigo, que é também disponibilizado nesse evento. Há ainda questões envolvendo o fato de que a subdivisão do trabalho nas instituições de ensino acaba por não deixar espaço para que os elementos participantes do processo apresentem mudanças, pois há uma estrutura já estabelecida na qual todos se reportam a alguém hierarquicamente superior. Isso costuma ocorrer principalmente na educação corporativa. Um modelo rígido tem a intenção de evitar contratempos, né, gente? Muitas vezes perde-se a oportunidade de inovar por medo de errar. A rigidez e a centralização do poder possibilitam maior controle.
O baixo índice de adoção do modelo proposto não surpreende. Apenas uma aluna afirmou ter feito uso do modelo criado pelo grupo. O novo geralmente precisa de algum tempo de maturação para que seja colocado em prática, tanto no que diz respeito a um período mais longo de discussões sobre a temática, como também troca de experiências. Daí a importância da formação continuada do professor, a fim de que discussões realizadas ao longo de uma vivência pedagógica possam ter continuidade e acompanhamento dos seus pares e um responsável pela mediação do grupo a longo prazo. Infelizmente, não podemos ter acesso a mais informação a respeito do uso que a aluna fez do modelo autoavaliativo criado. O relato de um aluno pode ser um indício de que o contato com o aluno a posteriori pode ser uma oportunidade para levá-lo a refletir novamente sobre o que foi estudado e talvez retomar algumas construções de conhecimento realizadas na época do curso. O relato de uma outra aluna revela que tudo que se desenvolve dentro de uma disciplina cuidadosamente planejada pode ser aplicado, desde que haja condições favoráveis para tal. O relato dessa aluna é gratificante, pois ele vai ao encontro do planejado. No entanto, é preciso que tenhamos claro em mente que o mais relevante e o que mais nos possibilita modificarmos o panorama educacional é analisar e buscar caminhos para justamente os resultados que não estão de acordo com o que planejamos. Essa experiência nos levou a algumas conclusões que, por ora, apresentamos aqui para vocês. Salientamos o papel fundamental do professor mediador para que a discussão não saia do foco. No caso dessa nossa experiência, ainda que com o objetivo de interferir o menos possível no desenvolvimento da atividade, foi preciso que a professora mediadora se fizesse presente, lembrando da necessidade da conclusão rápida da atividade, além de manter-se firme no desenvolvimento de um modelo prático e de rápido preenchimento, a fim de atender à proposta inicial da turma, dadas as características da situação. O fato de termos utilizado a opção de fórum com possibilidade de criação de vários tópicos causou um pequeno transtorno que precisou ser contornado por meio do alerta da professora mediadora e também do alerta de alguns alunos para que toda a discussão fosse centralizada num único tópico, que no caso foi o tópico 2. Inclusive solicitando a alguns alunos que reproduzissem as suas postagens de maior relevância para o tópico no qual a maior parte das discussões se concentraram. Em nossa cultura, percebe-se muitas vezes a necessidade de um maior amadurecimento por parte do aluno, tanto pela sua falta de responsabilidade em cumprir tarefas de leitura e pesquisa de materiais propostos, como também diante de sua atuação, enquanto condutor responsável pela sua própria construção de conhecimento. E é justamente este um dos pontos principais que se busca aprimorar por meio da prática da autoavaliação, levando o aluno a refletir a respeito de como conduzir o seu processo de aprendizagem de maneira a obter um melhor desempenho. A construção de um modelo autoavaliativo gamificada, sugerida por uma das alunas, pode talvez servir como estímulo para estudos futuros, podendo resultar em uma maior motivação dos alunos participantes. O fato de se propor a construção de um formulário autoavaliativo já leva o aluno a refletir sobre o seu próprio processo de aprendizado, o que é muito positivo para o seu desenvolvimento. Aqui estão as referências bibliográficas que vocês poderão analisar com calma no artigo que está disponível. Muito obrigada e fiquem à vontade para me contatar. Até uma outra oportunidade. Até mais.